Sustentada pelas suas próprias palavras, uma imagem dos ancestrais maias começava a ganhar vida. Alguns hieróglifos representavam apenas bens pessoais. Utsupá, ou Utsup, o seu ornamento de orelha. Ubaki, ou Ubak, o seu osso. O Lak, o seu prato. E o Kib, o seu recipiente de beber. Descrevem objetos particularmente importantes que pertenciam à corte real. Serão presentes recebidos como parte de um processo social que ajudaria a unir aquelas sociedades. É como ter uma máquina do tempo que nos permite ler aqueles textos. E para mim, poder lê-los em voz alta no idioma em que foram escritos é um privilégio raro. Talvez às vezes seja mesmo a primeira pessoa a fazê-lo desde há 1000 anos. E não tardaram a emergir na escrita ideias mais esotéricas. Havia hieróglifos que descreviam assustadores seres de outros mundos. Esses hieróglifos apareciam em cenas com seres e animais fantásticos e esqueletos andantes de aspecto assustador. Isso diferia muito do que estávamos habituados a ler nos hieróglifos maias. Não se referiam a monumentos ou a guerras. Referiam-se à alma das pessoas. À medida que iam surgindo novas leituras, começou a emergir uma perspectiva mais complexa dos maias. Em lugar de sacerdotes pacíficos e observadores dos céus, os maias eram caracterizados como qualquer outra civilização, envoltos numa grande dose de conflito. Uma das suas proclamadas façanhas foi a quantidade de prisioneiros que tinham oferecido em sacrifícios humanos aos seus deuses e antepassados. E, periodicamente, também levavam a cabo a mais valiosa de todas as ofrendas, que era a ofrenda do próprio sangue. A importância do autossacrifício pode ser vista nesta cerimónia. Uma senhora da realeza conjura a visão de uma serpente como a ofrenda do seu próprio sangue. Ela perfurou a língua com a espinha de uma raia para fazer passar pela incisão uma corda envolta em espinhos. Diante dela, pedaços de papel embebidos no seu próprio sangue ardem numa tigela de barro. Do fumo que daí emerge, forma-se a visão de uma serpente. Da sua boca surge a figura de um antepassado. O texto existente na parte superior descreve a cerimónia. No dia 28 de março de 755 foi conjurada a visão da serpente Yash-no-chan, o espírito animal do deus Kawil. E depois foi conjurada a visão do antepassado Yash-chawin. O hieróglifo para conjurar mostra uma mão a agarrar um peixe. Essa noção de agarrar alguma coisa é muito dúbia. De certa forma, é como entrar noutro reino ou até mesmo no mundo dos mortos, arrancar-te lá alguma coisa e trazê-la para o nosso próprio mundo. Conjurar é isso. A psique dos maias começava a emergir dos seus hieróglifos e da sua arte. Passámos a ver o povo maia no seu todo. Podíamos observar uma peça de arte maia e as inscrições nos rebordos dos jarros e perceber que diabos estavam aquelas pessoas a fazer. Um mito repetidamente pintado em jarros maias faz eco da sobrevivência de um manuscrito do século XVI. O Popol Vuh. Este conta a saga de dois irmãos gêmeos proscritos para o mundo dos mortos. Eles jogam um jogo com bola contra os senhores do mundo dos mortos e acabam por ser derrotados e sacrificados. A cabeça do irmão mais destacado é cortada e pendurada numa árvore. Depois aparece uma jovem que é filha de um dos senhores do mundo dos mortos. Ela fala com a cabeça e esta cospe-lhe na mão. Naturalmente, ela fica grávida. Banida do mundo dos mortos, ela acaba por dar à luz um segundo par de gêmeos. Estes tornam-se grandes guerreiros e regressam ao mundo dos mortos para enfrentar os seus senhores. Após uma série de sagazes artimanhas, eles ressuscitam o corpo do seu pai, o deus do milho, e retornam com alimento para junto do seu povo.
Depois ascendem aos céus para se tornarem o Sol e a Lua. É o mito mais importante que descobrimos em todo o Novo Mundo. Talvez mesmo a mais importante peça literária jamais produzida no hemisfério ocidental. A decifração não estava apenas a iluminar o cerne do mundo dos maias, mas também a lançar uma nova luz sobre as lutas de poder que dilaceraram as suas grandiosas cidades-estado. Tornou-se claro que do século III ao século IX, o mundo maia foi dominado por superpotências beligerantes. Começámos a ver sangue por toda a parte na iconografia e nos hieróglifos. Não era um povo pacífico, mas sim um povo envolvido em sacrifícios absolutamente sangrentos. Nesta escultura, um prisioneiro foi escalpelado, esventrado e mutilado, e amarraram-lhe madeira às costas para o queimarem. Havia grupos bem definidos em guerra aberta que combatiam uns contra os outros e instauravam o terror geral. Os hieróglifos revelam o caos. Chuk, capturar. Rub, destruir uma cidade. Pul, incendiar. Chak, decapitar. Um escriba chegou mesmo a registar o seguinte: as caveiras acumularam-se e formaram-se poças de sangue. No último monumento datado de Copan, o grande rei Yargspasa dá o seu cetro ao sucessor, assinalando a aurora de uma nova dinastia. Mas este novo reinado não chegou a começar. O escriba que contava sua história fugiu, deixando o monumento inacabado. O reino já não podia comportar nem soberanos nem artistas. À medida que a insurgência política se apoderava da região, as grandiosas cidades das terras baixas do sul acabaram por cair na ruína. Mais de 1000 anos depois, na década de 1980, as aldeias maias voltaram a estar sob cerco. À medida que a guerra civil devastava a América Central, os maias fizeram um desesperado esforço para salvar a sua cultura. Muitas vezes identificamos-nos com o nosso glorioso passado. Dizemos, sou maia. Quando olhamos para Tikal, Copan e vários outros monumentos, identificamos-nos como maias. Mas muitos de nós já não falam o nosso idioma. Todos os dias desaparece um pouco mais. Os maias haviam guiado exploradores e reconstruído monumentos. Haviam partilhado o conhecimento do seu idioma falado e dos seus costumes. Agora queriam colher os frutos da decifração. Num workshop sobre os maias que fiz em Antigua, apresentei um trabalho sobre um texto hieroglífico e mostrei como era possível lê-lo. Eles aproximaram-se dela após a apresentação do trabalho e disseram: estava a mostrar hieróglifos maias ali no ecrã. E ela respondeu: estava. E eles disseram: parecia que a senhora conseguia lê-los. E ela respondeu: sim, já conseguimos lê-los. E eles disseram: Ena, é a nossa história, é o que sempre nos esconderam e que queremos conhecer. É a história que nunca me ensinaram na escola. É muito importante porque é a história que me interessa. Durante séculos, a cultura maia foi brutalmente reprimida. Os seus povos foram forçados a falar e escrever em castelhano e a adotar nomes cristãos. Atualmente, os maias estão a redescobrir os hieróglifos e a sua história. Um dos mais preciosos bens que qualquer grupo de seres humanos possui neste mundo é a sua história. O processo de decifrá-la é apenas o primeiro e minúsculo passo para compreender a contribuição desta grandiosa civilização para a herança da humanidade. Os hieróglifos representam a nossa única janela para o passado pré-colombiano.
Não responde a todas as questões para as quais adoraríamos ter resposta, mas dá-nos uma perspectiva indígena do que para eles era importante. Com a decifração do código Maia, as palavras dos seus ancestrais escribas ganharam finalmente vida, desvendando a história e a literatura de um mundo perdido.